Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é o vídeo número 30 de 365. A gente podia ter um bolo, uma vela, né? Uns brigadeiros para comemorar um mês, né? Um mês de Adriana na veia. Meu Deus do céu, tenho dó de vocês de vez em quando, sabia? Porque ser eu não é muito fácil, não. E me ver falando todas essas coisas também. Mas vale a pena, é um caminho, é uma decisão, né? Mas muito mais do que ouvir eu falar, ouvir a Adriana falar as coisas, vocês têm que entender uma coisa, precisa aplicar na vida, tá? Ontem eu tava conversando e o que acontece? As pessoas, elas ouvem, elas acabam passando essas dicas e essas informações para outras pessoas, para o problema de outras pessoas. Mas elas não pegam isso para elas mesmas. Elas não acham assim que, eu não preciso de amor, eu não preciso de fé. Eu tenho fé, então eu não preciso, né? E aí elas acabam... melhorou um pouco. Elas acabam entrando por um ouvido e saindo pelo outro. É o que eu sinto, é o que eu vejo, tá? Então, gente, essa coisa de ouvir e não pegar para si as informações, isso é muito comum, é muito corriqueiro para mim, porque eu tô aí já faz um ano com a nave no Central, né, com o Telegram da nave, e as pessoas simplesmente não têm paciência. Elas, se eu ficar 2, 3 dias sem postar nada, sem postar um áudio, sai do grupo. E aí tem outros grupos que a gente participa, que eu participo também, porque eu gosto de ficar sabendo de várias coisas, que o cara pega e posta 4, 5, 6 vezes por dia. O que vocês têm que entender é o seguinte: eu trabalho, eu tenho que fazer meus atendimentos, eu converso com as pessoas, eu ajudo, eu dou o curso, eu ajudo as pessoas do curso. Então, quem faz um curso comigo não é abandonado, entendeu? A gente não deixa a pessoa pra lá. Eu fico acompanhando, eu ajudo, eu tento fazer o melhor que eu posso. Quer dizer, o meu curso, o curso de cura da alma, o pessoal já tá há um ano no curso, trabalhando no curso, e tem o meu apoio sempre. Para qualquer coisa na vida, né? Para qualquer situação, o apoio tá ali, né? Apesar de que todos já trabalham com as naves, todos já têm os seus mentores, os seus guias, alguns conseguem, têm uma abertura maior e conseguem conversar com eles, outros não, mas é o caminho de cada um, né? Mas eles estão ali trabalhando com ele, com a pessoa. E aí eu tô aqui por trás dando apoio. E às vezes vem informação e eu passo informação para eles. O que acontece? As pessoas ouvem e entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? E eu queria explicar uma coisa eu queria deixar muito claro isso para vocês. Vocês precisam aplicar as coisas, tá? Porque o problema qual é? O problema é você saber que o amor é o que muda tudo, o amor é o que transforma a vida, e você simplesmente não se amar. Por que não se ama? Porque fica sempre priorizando o outro, fica achando que, como lá em 1980, ou 1930, ou 1990, ou nos anos 2000, que todos os terapeutas, todos em comum acordo diziam que você precisa ajudar o outro, você não precisa nada. Você precisa se ajudar primeiro, você precisa ficar forte primeiro, precisa ficar bom primeiro. Você precisa dar conta dos seus processos primeiro, tá? Porque o que eu aprendi, eu não sei se com vocês também foi assim, que eu precisava ser generosa, que eu precisava ser boa, porque o amor era cuidar do outro, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Você não precisa amar o outro, você precisa se amar primeiro, é o que você precisa. Depois que você se amou, que você diz, nossa, tô bem. Nossa, o amor tá transbordando, a vida tá indo às mil maravilhas, as coisas estão fluindo bem pra mim. E aí agora eu posso ajudar lá a dona Catarina, né?
Dona Catarina tá com um problema com o marido, eu vou aconselhá-la, né? Eu vou explicar para ela como funciona o amor próprio, eu vou dizer para ela, olha, o teu problema com o teu marido é de vocês dois, eu não preciso saber. O que eu posso fazer é te ajudar a se amar, te ajudar a melhorar a tua vida. E melhorando a tua vida, tudo na tua volta melhora, inclusive o teu casamento. Tá? Então, a gente precisa primeiro se amar. Que não adianta você dizer coisas vazias para as pessoas se você não se ama, se você não se prioriza, se você não dá conta dos seus processos, tá? Adriana, o que é dar conta dos processos? Dar conta dos processos é levantar de manhã bem, né? Bem, levantar bem, arrumar sua cama, tomar seu café e ir trabalhar, ou se arrumar e ir trabalhar, dependendo do teu processo do dia a dia. Ah, eu não trabalho, então você vai levantar, você vai se arrumar, você vai tomar seu café, e aí você vai começar a arrumar a sua casa. Se você faz o seu teu home office em casa, vai trabalhar primeiro, deixa a louça para lavar depois, e assim vai. Você tem que dar conta dos seus processos, cada um na sua medida, tá? Não adianta vocês fazerem o que eu digo se o teu processo é totalmente diferente do meu. Eu trabalho em casa, então eu tenho que dar conta da faculdade, da casa e do trabalho. E às vezes eu fico 5 horas, 4 horas gravando vídeo, tá? Então, é um processo, a gente precisa dar conta do nosso processo. Nós temos que trabalhar com amor e responsabilidade. Então, se alguém chega no meio disso e quer fazer alguma coisa, me chama, vamos fazer tal coisa agora. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e eu tenho que dar conta das minhas coisas. Não, mas me ajuda aqui. Não, agora eu não posso. No dia tal eu consigo. No domingo eu consigo tirar um tempo ali, 2, 3 horas para te ajudar. Agora eu não consigo. O que a gente faz? O que as pessoas normais, as pessoas que trabalham por aí, que andam por aí, os terapeutas fazem? Não, você tem que ajudar o próximo. Você tem que ir fazer sopa para mendigo, para morador de rua, para pessoas em situação de rua, seja lá como estão chamando agora, porque cada vez uma coisa é mais pejorativa que outra, né? Cada vez o mundo está mudando mais. Então, você precisa ajudar os animais, você precisa isso, você precisa aquilo, e a pessoa entra numa neura, numa ideia errada de que precisa ajudar os outros. E você não precisa, você pode, você não precisa. Olha, entende a diferença? Você não precisa ajudar ninguém. Mas, se você estiver com a sua vida em controle, se você estiver com o seu emocional tranquilo, se você estiver com todos os seus afazeres feitos, você pode sim ajudar outra pessoa. Não custa nada a gente colocar um potinho com água e um potinho com ração na frente da nossa casa. Nada, tá? Não custa nada mesmo. Mas você tem que estar bem, você tem que estar consciente de que aquele bichinho vai ir ali. Então você tem que ter uma constância, né? Você tem que colocar isso no teu dia a dia. E quando a gente coloca um animalzinho dentro de casa, a gente tem que ter responsabilidade com isso, né? Com o processo de evolução dele também. Então a gente precisa cuidar muito. Eu tenho gato, eu tenho 2 cachorros e a gata é a mais nova membro da família e a gente ama ela de paixão. Eu lutei muito para pegar essa gata, mas não porque eu não gosto de gato, porque eu adoro gato, mas por conta dos processos evolutivos. Eu peguei uma gata que me disseram assim, tá, essa tu pode pegar, agora dá pra ter. Porque a Laura queria muito mas por mim eu teria 10, 12 gatos, mas eu não vou dar conta do processo. Eu não vou dar conta de comprar ração, de levar no veterinário, de dar as vacinas necessárias, de comprar um brinquedo. O brinquedo da gata é uma tampa, né? É o que ela mais gosta, é uma tampa. Mas a gente tem que entender que dá conta dos processos, tem que entender que a casa fica bagunçada, que às vezes a caixa de areia é insuportável. Então, entende o processo? Você precisa dar conta do processo, você precisa entender o processo, você precisa ficar bem com o processo. Eu ainda não tô bem com o processo da gata, tá? Eu ainda não tô, porque acho que tá na hora dela fazer xixi e as necessidades todas na rua para deixar de usar a caixinha de areia. Mas ela ainda é muito novinha, então a gente fica com dó, porque tem uns gatos meio grandes, meio malvados aqui na rua, então ela já é castrada. Então vamos ver no decorrer do período. Mas a gente precisa dar conta. Se eu não dou conta do processo de uma gata, como é que eu vou ter 2?
Então, a gente precisa entender isso e dar conta dos processos, tá? Então, hoje eu me amo. Por que eu posso dizer isso pra vocês, que eu me amo? Primeiro, porque é um sentimento que te invade e você começa a amar todas as pessoas. E você não começa a amar todas as pessoas indiscriminadamente. Você começa a amar as pessoas que estão mais próximas de você. Mesmo com todos os defeitos dela, mesmo com todas as chatices, mesmo com todas as vezes que elas fazem coisas erradas para você. Você começa a amar essas pessoas, compreender cada uma delas, né? E esse é um processo de amor próprio, que vai crescendo e transbordando. Então, quando chega alguém me pedindo ajuda, eu analiso se eu posso ajudar ou se eu não posso ajudar, tá? Você quer que eu vá com você no mercado, por exemplo? Ah, eu precisava mesmo comprar umas coisas, eu vou com você. Já te ajudo e já faço as minhas compras. Agora, se a pessoa precisa. Ontem eu tava costurando pra minha mãe, que ela precisava fazer umas costuras em algumas coisas juntas. Separa tudo, deixa tudo pronto, que aí eu só passo a máquina. Tudo pronto, resolvi. Eu fiquei 6 horas, 7 horas costurando. É pra ver a montanha de coisa que era. Eu já disse pra Laura, ó, já vê tuas coisas, porque depois que eu guardo a máquina, eu não quero nem ver ela mais na minha frente. Então, separa tuas coisas pra costurar, que a gente vai fazer um mutirão de costura. E eu fiquei aquele tempo trabalhando, mas eu estava com as minhas coisas prontas, com todos os meus processos prontos. Então, a gente precisa fazer isso, dar conta dos nossos processos primeiros, para depois ajudar o outro, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque tem gente que reclama, ai, mas eu não posso fazer, porque daí cada vez que eu vou, fulana vai no centro e quer que eu vá junto. Ou, ai, eu tenho que estar limpando a casa da Beltrana, porque Beltrana pede para mim limpar e eu não dou conta de limpar a minha, e assim. E a gente cada vez mais fica dando conta do trabalho do outro. Então, tá na tua empresa, você às vezes fez o teu trabalho, e aí outra pessoa vem e dá mais trabalho para você que era dela para fazer, e você fica tomando conta de todos os processos. Tem que cuidar isso. E aí, quando você se ama, você começa a amar as pessoas à sua volta. Você começa a amar tudo daquela pessoa, né? Você começa a compreender aquela pessoa. Então, tá, tudo bem, você tá errado, mas aí vamos consertar, vamos resolver para as coisas ficarem melhor, né? Ó, você precisa tomar conta disso, porque isso aqui tá errado. Então aí assim não vai funcionar. Então a gente precisa dar conta. E você vai dando os toques e ajudando a pessoa para que ela possa tomar conta dos processos dela, tá? E aí você ama aquela pessoa. E aí você vai expandindo esse amor, você vai amando mais, cuidando mais de você e se amando mais, e assim você vai amando outras pessoas. Entende? E chega num ponto que você compreende tudo. Você compreende por que, que a pessoa trai, por que, que a pessoa mata, por que, que ela rouba, por quê? Você consegue compreender, né? E você consegue amar aquela pessoa dentro da realidade dela. É claro, gente, que a gente não vai trazer um estuprador, um assassino para dentro de casa. Mas amar não quer dizer acolher. Amar quer dizer compreender. Então você compreende aquela pessoa e aí você consegue se entender também. Porque existe tudo dentro da gente. A gente vibra todas as coisas. Só que a gente vibra mais o que tem mais dentro da gente. Então, se você tem amor, você vai vibrar amor. E você vai entender que a pessoa que cometeu um assassinato porque estava bêbado, porque estava drogado, porque queria roubar, porque é ruim, porque tem 1000 transtornos de personalidade, ela tem o motivo dela para fazer aquilo, né? Mas ela não teria feito aquilo se a pessoa que sofreu o ato, né, que sofreu com aquilo, não tivesse ressoante. Então, se você não ressoar com a dor e com o sofrimento, isso não acontece com você, entende? Ah, tem muita coisa, gente. A gente vai poder ficar falando disso sobre milhares e milhares de anos e não vai conseguir descobrir tudo. Mas cada vez que você olha para tua vida, olha para tua vida. Você já foi assaltado? Alguém já bateu em você? Alguém já te roubou? Roubar assim no dia a dia, entrar em casa e roubar, assaltar a casa. Observa bem se várias dessas coisas aconteceram com você
e cuida, porque você tá vibrando isso. Você tá vibrando medo, dor e sofrimento, tá? Então, quando você para com essa vibração, quando você finaliza com essa vibração, todas as coisas finalizam na tua volta. Gente, eu nunca fui assaltada. Nunca me roubaram nada. Assim, de entrar na minha casa e roubar, não, nunca me roubaram nada. Nunca fui assaltada, né? Nunca tive nenhuma doença grave. E eu não tô falando isso pra dizer, né? Não, eu tô dizendo isso porque é assim que eu vibro. Eu vibro saúde, eu vibro amor, eu vibro alegria. E aí, assim, eu não quero dizer que não tenha dificuldades na minha vida. Eu não quero dizer que às vezes não falta alguma coisa. Às vezes eu tenho que esperar para pagar uma conta. Acontece. Acontece. Mas é um processo que eu estou trabalhando nele, para que isso não aconteça mais, tá? Então, a gente entende o processo e a gente trabalha nele para que ele se extingua e que a nossa vida fique melhor. Quanto mais amor a gente vibrar na nossa vida, melhor é para todos os processos, tá bom? Um abraço.